Olha, gente, Centrão tá apostando na prisão do Bolsonaro no mês de julho. Nós estamos em maio, temos junho e julho. Os caras já estão apostando na prisão dele. O Reinaldo Azevedo já falou nos programas que ele tem lá no UOL, na Band News, que o Bolsonaro é um incendiário. Ele vai tentar tocar fogo no país. Isso é uma boa notícia, mas a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar esperto. A gente tem que ficar esperto em cima dos possíveis sucessores. O Nicolas já está começando a se destacar, e aí toda a desgraça que acontece com o Nicolas é pouca. Ele tem que ser constrangido por todos os ministros do governo Lula. Tem que ter uma comunicação coordenada contra o Nicolas para não deixar ele crescer. Ele já é grande nas redes sociais. O Nicolas já é um perigo precificado. 2030 é o alvo dele. Se ele conseguir concorrer em 2026, ele vai tentar concorrer em 2026. Então nós temos que ficar de olho já nos sucessores. Bolsonaro nunca pode ser o nosso único alvo. Aliás, na disputa política, a gente não pode eleger um único alvo. Aliás, eu tive uma entrevista muito boa no final de semana com o cientista político Samuel Brown. Foi ontem, no meio-dia. E o Samuel fala que o Bolsonaro, de uma certa forma, ele é funcional para a esquerda, porque ele se torna um inimigo elegível, ele se torna um inimigo que é visível, ele se torna um inimigo que todo mundo enxerga. Todo mundo sabe que o Bolsonaro está ali. Todo mundo sabe do perigo que o Bolsonaro representa. Todo mundo sabe o que é exatamente um fascista, carismático, amado por uma certa parte do povo, um cara que tem um domínio das redes sociais ou que foi levado a esse domínio das redes sociais por gurus que o instruíram muito bem. Todo mundo sabe desse perigo. E aí é bom a gente ter esse perigo bastante notável, porque eles nos atacam por conta do presidente Lula. O presidente Lula sempre vai ser o foco dessas pessoas. E nós temos que apoiar Lula mais uma vez e preparar também os nossos sucessores. Cadê os novos nomes? Que novos nomes nós vamos testar? Flávio Dino? Fernando Haddad? Guilherme Boulos? É muito importante isso. Zelina Silvano lembra de uma coisa importante. Se deixar para setembro, ele vai fazer muito estrago. E ainda bem que teve o pedido de prisão do Aldo Rebelo. Isso foi tema da coluna do Reinaldo Azevedo, que a gente vai abordar daqui a pouco. Eles estão se enrolando. As testemunhas a favor dos militares estão se enrolando muito. Os militares estão se enrolando muito. Estão todos colocando Bolsonaro na cena do crime. Não está tendo como fugir disso. E como testemunhas, eles não podem mentir. Eles não podem mentir sobre o perigo de terem uma voz de prisão, de terem uma reação do judiciário, de terem uma reação do Supremo Tribunal Federal. A coisa não está fácil para o lado de lá e é agora que a gente tem que se organizar. É agora que a gente tem um plano A, um plano B, um plano C. Nós temos que estar organizados para 26. Nós temos que reforçar esse governo até 2026. Não pode acontecer o que aconteceu na semana passada com as medidas, o anúncio das medidas econômicas. Não pode ter recuo. Não pode ir e voltar nas declarações. Tem que ir e prosseguir e entregar os bons números. E melhorar o preço da alimentação nos supermercados. Melhorar a coisa para o bolso do pobre. Tem que melhorar as oportunidades de crédito. Tem que baixar esses juros. Tem que controlar essa inflação. Tive também na semana passada, pretendo trazer aqui na Folha Democrata, quando for possível, uma entrevista importantíssima com o ministro Guido Mantega, em que ele falou que o arcabouço fiscal do Fernando Haddad pode não ser num agrado de uma esquerda radical, mas é o pacote possível para ter controle inflacionário, controle de câmbio e bons dados macroeconômicos. É o que a Haddad conseguiu nos entregar. Agora a gente tem que aprender a fazer alguma coisa com isso. E não só reclamar. Tem que puxar também o governo mais à esquerda. Tem que melhorar, tem que tirar essas escolas cívico-militares. Isso tudo é projeto do Tarcísio, gente. Isso tudo é projeto da extrema-direita. Tarcísio, se vier, como o Samuel Brown me falou ontem,
virá pior. Virá muito pior. Porque é um cara que pensa, é um cara que esquematiza. Então a gente tem que ficar por dentro disso. Aldo fez um curso, diz a Zelina Silvano, testemunha não é parte, testemunha não é advogado de defesa, testemunha não é juiz de juízes ou promotor, testemunha só responde, ainda bem que o enquadraram. Exatamente. Exatamente. Aldo fez a infiltração de extrema-direita dentro da esquerda. É um traidor da causa, um ex-comunista ressentido, uma figura horrorosa. Aldo Rebelo é uma figura horrorosa. Não é à toa que estava junto da galerinha da Nova Resistência com Ciro Gomes. Pessoas horríveis. Ele fez um circo. Ah, não é um curso. É um circo, exatamente. Então é disso que a gente está falando. O Brigadeiro atropelou o Bolsonaro. Vou falar disso na coluna da Lia Sérgia daqui a pouco. Mas é isso. Temos um prazo, gente. Talvez julho, talvez agosto, talvez setembro. O fato é, 2025 não será um ano fácil para o Bolsonaro. E isso é uma ótima notícia para todos nós. É uma ótima notícia para todos nós. A gente vai em cima de todas essas questões, já com 100 de pessoas aqui assistindo a nossa live, sinal que estamos bem prestigiados aqui por essa audiência maravilhosa, em que a gente vai brigar realmente pelas melhores informações, pelas informações que fazem a diferença, pelas informações que trazem aí tudo que é relevante. Fátima Alves, amém. E quem faz essa previsão é o Centrão. É a maçaroca de partidos. É a galera que fiou o Bolsonaro quando ele era presidente da República. Eles já estão trabalhando com essa possibilidade. O Valdemar da Costa Neto provavelmente sabe o Valdemar que deve estar enrolado também. Que não se sabe qual vai ser o destino do Valdemar, mas o Valdemar faz cálculos. Não à toa, já estão trabalhando, talvez com uma candidatura, Tarcísio Michele. É uma possibilidade que está sendo trabalhada. Tem o Eduardo Bolsonaro que vai voltar para o Brasil. Então, o tabuleiro começa a se movimentar, gente. E é um jogo de xadrez, é um jogo de xadrez complicado, em que se a gente também piscar, eles vão avançar. Com ou sem o Bolsonaro, eles vão avançar. Com ou sem o principal cavalo deles, eles vão avançar para tentar dar um checkmate. Então é muito importante isso. Zelina Silvana está falando aqui, ó. Aldo Rebelo tem ido muito à Amazônia falado e ministrado palestras. Eu não duvido que ele se candidate em um estado com coeficiente eleitoral baixo, no norte, e vire senador só com voto de milico fazendeiro, para tentar provocar o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é essa a briga que nós estamos tendo. A briga será muito forte no Senado, gente. Além da presidência da República, que sem dúvida é importante, o Senado, o Reinaldo Azevedo escreveu isso faz alguns meses. Ele falou, se vier um golpe contra as atuais gestões de Lula, e já estou contando a próxima, se vier um golpe, será através do Senado. Ah, mas a Câmara, tem aqueles malucos lá, mas a Câmara são muitos votos, há como obstruir, não à toa o PSOL se destaca, e há como recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O Senado é a instância em que eles podem provocar um impeachment dos ministros. E aí o tumulto é maior. E aí o tumulto é bem maior. Tem gente que diz que não vai dar em nada, tem gente que diz que sim. Isso pode ser um foco de atenção nas próximas eleições, tanto é que eles estão apostando nisso. Tanto é que eles estão apostando nisso. E é o que a Nara está falando aqui. Se o Brasil fosse sério, se a gente não tivesse esses jabutis, essas alucinações coletivas na política nacional, o Eduardo Bolsonaro tinha que voltar dos Estados Unidos preso. Ele tinha que voltar em cana. Sem choro, nem vela, nem nada. Não podia ter qualquer tipo de questão. A gente precisa brigar bem, porque eles têm nomes competitivos e a coisa vai se desenhando, gente. A coisa vai se proliferando. Por isso é importante vocês fazerem, que nem 2 pessoas aqui no nosso chat já fizeram. Deixa eu já mandar um beijão para elas. Primeiro, a nossa querida Silvia Garubo, que mandou um pix de 20 pilas, e o nosso Marcelo Forte já mandou mais um aqui.
esse trabalho, gente, de resistência, de posicionamento, de análise de notícias, de giro de notícias, de informação para vocês, com entrevistas semanais, com participantes aqui nas nossas lives, a gente só consegue se a gente bate as nossas metas financeiras. A gente precisa de 200 pilas de contribuição e de 2 membros nessa live. Então é muito importante que a gente faça bem o nosso trabalho. Erivaldo Vieira Guimarães, o Valdemar é um picareta muito esperto e seu partido deu independência ao Banco Central e agora vem reclamar de preços de juros altos. Cria vergonha, ladrões dos cofres públicos. Mas eles criam os problemas para depois criar as facilidades para eles. Para eles. E o Valdemar ainda, mesmo que ele seja preso, mesmo que ele seja punido da tentativa de golpe, ele tem a maior bancada no Congresso. Ele tem a maior bancada no Congresso. Marcos, eu acho que ele vai voltar sim, cara. E vai voltar para se candidatar, tá? Ele tá se organizando lá. Essa que é a questão. Ele foi para lá para provocar esse furdunço internacional com o Alexandre de Moraes. E talvez ele fique lá por mais tempo se ele vê que tá dando resultado isso. Senão ele volta para cá e deve voltar candidato. E me assustou muito o que o Luiz Costa Pinto falou aqui no programa Folha Entrevista, do Eduardo Bolsonaro voltar candidato ao governo do estado se o Tarcísio for candidato a presidente. Me preocupa muito, porque aí tem chances. Tem chances. E eu acho que a justiça tinha que fazer alguma coisa. A justiça tinha que fazer alguma coisa para reverter essas questões todas. Pisci, bom dia, querida. Um beijão para você. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Então a gente precisa estruturar no nosso campo, gente. A gente precisa ter o nosso xadrez montado. A gente tem uma peça fundamental nisso tudo, que é o Lula, que pode ir para o 4º mandato. E nós temos que pensar, isso não é ser contra o Lula. Nós temos que pensar na sucessão. 2030 tá ali, gente. Ah, tem muita água para correr embaixo dessa ponte. Tem. Tem, mas eles já estão movimentando a peça de 30, que é Nicolas. A Zelina levanta uma outra lebre aqui. O Eduardo pode ser o vice do Tarcísio. O que importa é o seguinte, gente. O Bolsonaro vai manietar essa chapa pelo vice. Vai agradar o Tarcísio colocando ele na cabeça de chapa, que também vai desaguar um monte de investigação em cima dele. E ele vai ficar ali manietando por trás das cortinas. Bruno, beijão, querido. Completei 1 ano de Meteoro esses dias, né, gente? Tava falando lá nas redes sociais, o pessoal falando que eu tô em todo lugar. E a gente precisa, gente, dos nossos canais fortalecidos, dos nossos canais financiados. Mandem superchats, façam perguntas, participem das lives, tornem-se membros do canal. A partir de R$5 aqui, vocês ganham educação midiática. Depois eu vou falar um pouquinho disso, porque tem um texto muito bom da Sara Góes no Instagram dela que eu quero trazer aqui, um carrossel bem interessante para a gente abordar esses assuntos. Mas é importantíssimo, gente, que vocês amanheçam na manhã desta segunda-feira, que vocês acordem na manhã desta segunda-feira com a melhor análise, com algumas esperanças, talvez, mas também com o pé no chão de entender que eles podem dar uma rasteira na gente em qualquer momento. Que nós estamos submetidos a instituições burguesas e que essas instituições burguesas a gente não deve confiar. No entanto, nesse embate existencial dentro da democracia brasileira, o Supremo Tribunal Federal está cumprindo um papel muito importante. O Alexandre de Moraes está cumprindo um papel fundamental. Os embates que estão acontecendo com as testemunhas, a tentativa de mentir, a tentativa de passar uma anistia soft, a tentativa de suavizar o que o Bolsonaro fez, não pode ser permitido. Sem anistia para nenhum desses covardes golpistas. A anistia merece a Dilma, que recebeu agora, que foi torturada na ditadura. A anistia merecem as vítimas. Torturador, golpista, as pessoas que invadiram a sede dos 3 poderes, a gente não pode arregar. A gente não pode deixar isso passar. A gente não pode achar que isso é normal. Isso não é normal. Nós não estamos vivendo tempos normais há muito tempo. Vivemos uma pandemia, a maior pandemia talvez da nossa história. E agora a gente está vivendo esse tipo de coisa. Então é importante aí para a gente poder fazer bem este trabalho, meus caros e minhas caras. Vamos fazendo aqui bem tudo que a gente está tocando.
e vamos seguindo aqui, fazendo as coisas da melhor forma. Nuti Oliveira, Deus nos livre desses fascistas no poder. Infelizmente, o estado de São Paulo é da direita e tem votado em candidatos horríveis, um bando de chorumes. Votaram no Pavanato, né, gente? No Pavanato. Carlos Landô, muita gente da extrema-direita de olho para ser governador do estado de São Paulo. Derrite, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o Eduardo. E no nosso campo, quem são os nomes? Temos 2, pelo menos, né? Eu não acho que se o Guilherme Boulos for confirmado como ministro, acho que está fora da disputa. A gente tem mais ao centro Geraldo Alckmin, que seria um ótimo nome para disputar o governo de São Paulo. Não sei se ele vai topar. E outro nome importante para testar, Érica Hilton. Eu acho que a gente tem que ser ousado de tentar a Érica também. Eu acho que a gente tem que ir atrás disso. Obrigado, Nunushi. Obrigado pela contribuição. Galera, quem mandou R$20, vocês ganharam o meu livro aqui em PDF, tá? O Internet Heroes Brasil, que é um livro de jornalismo tecnológico. Me manda e-mail depois da live para pedrozambarda@gmail.com. Qualquer contribuição de 20 no Superchat ou no Pix, vocês ganham esses livros de presente. Tem meu livro de poesia também, se mandar mais 20. A gente agradece a todas as pessoas que estão aqui fazendo bem aqui o nosso trabalho, tá certo, meus caros, minhas caras? Vamos seguindo aqui fazendo tudo e não deixando nada à parte. E parte dessa militância política, gente, envolve ajudar os canais. Então é importante vocês entenderem que falta nesse momento. Faltam 2 membros e... eu vou fazer as continhas aqui. Chegou 20 da Silva Garubo, que estava 180. Chegou mais 10 da Pice da Lari, ficou 170. E aí faltou 169 com a contribuição do Marcelão. 167 com a contribuição da Verônica. E mais 20 aqui da Nunush. Falta nesse momento, gente, 2 membros e 147 de superchats ou de Pix para Folha Democrata, @gmail. Ó, o Pix está na tela, tá, gente? Vou deixar na tela aqui para vocês verem junto comigo. Mas é esse Pix que aparece aqui em cima. Então é importante que vocês ajudem, gente. @gmail.com. Conta de Alessandra. Se for ajudar no Pix, diga o valor no chat. Mas é isso, basicamente. A gente tem que posicionar as nossas peças, a gente tem que ter os nossos canais e os nossos centros de espaço. Eu estou muito feliz que a gente bateu 100 mil inscritos, já estamos com 104 mil inscritos e crescendo esse canal. E cada vez mais a gente vai estar presente e ir atrás de todas as questões que são importantíssimas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.